Há algo quebrado no peito desta geração, algo que não se vê, mas se sente em cada respiração cortada, em cada noite sem sono, em cada manhã que amanhece pesada como pedra sobre o corpo. A ansiedade não é apenas um sintoma clínico que os médicos catalogam em suas pranchetas frias. Ela é o grito abafado de uma civilização que perdeu o rumo, que trocou a bússola pelo GPS e esqueceu que existe um norte verdadeiro, imutável, eterno. Vivemos numa época em que tudo se move rápido demais, onde as notícias envelhecem em minutos, onde as relações se constroem e se destroem na velocidade de um deslizar de dedos sobre telas iluminadas. E no meio desse furacão de informações, de cobranças, de comparações infinitas, o coração humano sangra em silêncio. Porque fomos feitos para algo maior que isso. Fomos moldados por mãos que teceram estrelas e deram fôlego ao primeiro homem. Fomos criados à imagem de um Deus que não conhece ansiedade, que não se apavora diante do amanhã, que sustenta o universo inteiro e ainda assim conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Mas esquecemos disso, desconectamos da fonte e agora vagamos como smartphones sem bateria, buscando energia em lugares que só drenam o pouco que nos resta. A ansiedade moderna não nasceu do nada. Ela é filha legítima de uma sociedade que ensinou você a carregar o mundo nas costas quando suas mãos foram feitas apenas para se abrir em oração e receber o pão de cada dia. Olhe ao redor e veja o que construímos. Torres de vidro que tocam o céu, mas não alcançam o infinito. Impérios de concreto onde cada janela esconde uma alma aprisionada em suas próprias expectativas. Somos a geração mais conectada da história e a mais solitária de todos os tempos. Temos 1000 amigos virtuais, mas ninguém para segurar a mão quando o medo aperta. Temos acesso ilimitado à informação, mas não sabemos mais distinguir sabedoria de barulho. E no meio dessa confusão toda, perdemos algo essencial, algo que nossos avós tinham e nós desprezamos como coisa de gente antiga, ultrapassada, ignorante. Perdemos a fé. Não falo da fé religiosa apenas, dessa que se pratica aos domingos em templos ornamentados. Falo da fé visceral, daquela confiança profunda de que existe alguém maior no controle, de que há um propósito tecido nas fibras da existência, de que você não é um acidente cósmico flutuando sem sentido num universo indiferente. Essa fé foi arrancada do coração coletivo com promessas brilhantes de autonomia total, de que você seria seu próprio Deus, arquiteto do seu destino, mestre absoluto da sua realidade. E você acreditou. Todos nós acreditamos. E agora descobrimos, tarde demais, que ser Deus de si mesmo é um fardo que nenhum ombro humano consegue carregar. O peso dessa coroa imaginária está esmagando sua coluna, fraturando sua mente, envenenando seu sangue com cortisol e adrenalina que não param de jorrar. Porque quando você se torna o centro do seu próprio universo, cada problema vira catástrofe, cada desafio vira ameaça existencial, cada erro vira sentença de morte. Não há redenção, não há graça, não há descanso. Há apenas você, exausto, tentando ser suficiente num jogo onde as regras mudam a cada instante e a linha de chegada se afasta quanto mais você corre. E é aqui que a palavra milenar, escrita há milhares de anos por mãos inspiradas pelo sopro divino, atravessa os séculos e pousa sobre seu peito como bálsamo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Leia de novo. Deixe cada palavra penetrar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhuma. Zero. Nem pelas contas que vencem, nem pelo diagnóstico que assusta, nem pelo futuro incerto, nem pelo passado que não volta. Nada. Porque o apóstolo Paulo, que escreveu essas linhas acorrentado numa prisão romana, sabendo que poderia ser executado a qualquer momento, descobriu um segredo que a modernidade esqueceu. A ansiedade não se vence combatendo cada pensamento individualmente,
como quem tenta matar mosquitos num pântano. Ela se dissolve quando você transfere o peso, quando você entrega, quando você para de fingir que consegue controlar o incontrolável e finalmente dobra os joelhos diante daquele que controla até o vento e as ondas, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja a estrutura: oração, o diálogo com o Pai, o reconhecimento de que você é filho e não precisa ter todas as respostas. Súplica, a honestidade crua de admitir que você precisa, que está quebrado, que não consegue sozinho. Ações de graças, a fé que agradece antes de ver, que confia antes de entender, que celebra a fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E aí vem a promessa, não como autoajuda barata, mas como realidade espiritual. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido lógico. Uma paz que existe no meio da tempestade. Uma paz que não depende de suas circunstâncias estarem resolvidas, mas da presença daquele que resolve todas as coisas estar dentro de você. Mas talvez você esteja pensando: eu tentei orar e não funcionou. Continuei ansioso, a paz não veio. E eu entendo. Porque não se trata de fórmula mágica, onde você sussurra palavras certas e um interruptor celestial aciona a felicidade instantânea. Trata-se de relacionamento. Trata-se de rendição. Trata-se de parar de usar Deus como bombeiro espiritual que você chama apenas quando a casa está em chamas, para então voltar a ignorá-lo quando as coisas melhoram. A paz de Filipenses não vem para quem quer usá-la como ferramenta de autogestão emocional. Ela vem para quem se entrega, quem muda de endereço espiritual, quem faz de Cristo não um recurso, mas o alicerce. E isso nos leva ao segundo versículo, aquela palavra que Deus falou através do profeta Isaías para um povo apavorado, sitiado por exércitos inimigos, convencido de que seria aniquilado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Desmembre isso comigo. Não temas. Um imperativo, uma ordem, não uma sugestão. Deus não está dizendo: seria legal se você ficasse menos ansioso. Ele está declarando: você não precisa ter medo. E antes que você proteste dizendo que não consegue simplesmente parar de sentir medo, vem a razão, a base, o fundamento, porque eu sou contigo. Não eu estarei como promessa futura e distante. Eu sou, presente, agora, aqui, na sua cozinha às 3 da manhã, quando o pânico aperta. No consultório médico quando você recebe notícia ruim. Na cama vazia depois que alguém se foi. Na conta bancária zerada. No espelho onde você não se reconhece mais. Ali, exatamente ali no seu inferno particular, ali Deus declara: eu sou contigo. Você não está sozinho. E ele continua: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Assombro é aquele terror paralisante, aquele espanto negativo que te congela e te faz pequeno diante das circunstâncias gigantes. E Deus diz: não se deixe esmagar pelo tamanho dos seus problemas, porque eu sou o teu Deus. E não há problema maior que o Criador do universo. Ele é o teu Deus. Não um Deus distante filosofando nas nuvens, mas o seu Deus, aquele que te conhece pelo nome, que te escolheu antes da fundação do mundo, que te amou quando você ainda era inimigo. E então vem a ação tríplice, a promessa concreta: eu te fortaleço. Ele coloca força onde você só tem fraqueza, energia onde você só tem exaustão, coragem onde você só tem covardia, e te ajudo. Ele não te abandona à própria sorte dizendo: você consegue, campeão. Ele entra na batalha contigo ao teu lado lutando por você. E te sustento com a destra da minha justiça. Essa mão direita poderosa que libertou Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que derrubou Golias, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, essa mesma mão agora segura você. Não te solta, não te deixa cair. Mesmo quando você acha que está despencando no abismo, essa mão já te segurou antes de você perceber que estava caindo. Mas você precisa permitir.
Precisa estender sua mão vazia e trêmula e deixar que ele te pegue. Precisa parar de tentar ser forte sozinho e aceitar que sua fraqueza é o lugar onde a força dele se aperfeiçoa. E aqui chegamos ao âmago da questão, ao epicentro do terremoto que desestabilizou esta geração. Perdemos a espiritualidade, não a religiosidade institucional com suas liturgias e tradições. Isso até aumentou em alguns lugares como produto de consumo, experiência instagramável, entretenimento gospel. Perdemos a espiritualidade real, aquela conexão vertical que ancora o ser humano no eterno e dá sentido ao temporal. Trocamos o sagrado pelo selfie, o altar pelo palco, a adoração pela performance. E nesse vácuo espiritual, onde deveria habitar a presença de Deus, entraram demônios disfarçados de deuses modernos. O Deus do sucesso, que nunca se satisfaz. A deusa da beleza, que envelhece você aos 25. O Deus do dinheiro que promete segurança, mas entrega escravidão. A deusa da aprovação social que te faz dançar patético para plateias invisíveis. Você construiu altares para esses ídolos e queimou incenso diário nas redes sociais, nos happy hours, nas academias, nas reuniões corporativas. E esses deuses falsos beberam seu sangue, comeram sua paz, deixaram você vazio, ansioso, perdido. Porque o problema da idolatria não é que você adora coisas ruins, é que você adora coisas boas de forma ruim, dando a elas o lugar que só Deus pode ocupar. Carreira é boa, mas quando vira seu Deus, te devora. Relacionamentos são bons, mas quando viram sua fonte de identidade, te destroem. Até saúde é boa, mas quando se torna obsessão, te adoece de ansiedade. Fomos feitos para adorar. É programação de fábrica, design divino. E quando não adoramos o Criador, inevitavelmente adoramos a criação. E aí nos tornamos escravos daquilo que deveria nos servir. Nos curvamos diante daquilo que deveria se curvar diante de nós. E a ansiedade é o sintoma, o alarme de incêndio espiritual, avisando que você está queimando por dentro, que sua alma está em chamas porque você a conectou na tomada errada. A solução prática, concreta, palpável para vencer a ansiedade começa aqui, neste ponto de consciência. Você precisa reconhecer que tem um Criador e que se desconectou dele. Não é sobre ser religioso, é sobre ser honesto. É sobre olhar no espelho e admitir que você tentou construir a vida sem o arquiteto, navegar sem a bússola, respirar sem o ar. E não funcionou. Está funcionando? Seja sincero. Essa autonomia total que prometeram, essa vida autogerida, sem nenhuma autoridade acima de você, te trouxe paz ou trouxe pânico? Te libertou ou te aprisionou em ansiedades infinitas? A primeira prática, então, é o reconhecimento. Reconhecer que você foi criado por Deus, que tem um propósito nele, que sua vida não é acidente nem absurdo, mas projeto arquitetado por mente infinita com intenção amorosa. Esse reconhecimento não é humilhação, é libertação. Porque quando você aceita que é criatura e não criador, você se liberta da ilusão de ter que controlar tudo, de ter que ser perfeito, de ter que se salvar sozinho. A segunda prática é a oração genuína. Não aquelas rezas decoradas, murmuradas sem pensar, mas conversa real com o Pai. Comece simples. Acorde e antes de pegar o celular, antes de mergulhar na torrente de notificações e demandas, feche os olhos e diga: Pai, eu não sei lidar com hoje, mas você sabe, me ajude. Quando a ansiedade apertar no meio do dia, não corra primeiro para distrações. Pare, respire e diga: Jesus, eu te entrego isso. Eu não consigo carregar. Você carrega por mim. Antes de dormir, em vez de rolar feeds infinitos até o cérebro desligar de exaustão, recapitule o dia com Deus. Obrigado pelo que deu certo. Perdão pelo que falhei. Confio em você para o amanhã. Parece simples demais? É porque é. Deus não complica. Nós é que complicamos tudo. A terceira prática é mergulhar nas Escrituras, não como dever religioso, mas como oxigênio espiritual. A Bíblia não é livro de autoajuda com dicas de produtividade. É a própria voz de Deus,
reverberando através dos milênios, chegando até você aqui, agora, neste momento. E diferente de todo o conteúdo que você consome e esquece em segundos, essas palavras têm poder de transformar DNA espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, diz Hebreus 4:12. Quando você lê, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", no Salmo 23, não está lendo poesia bonita. Está sendo reprogramado, na verdade, de que você não precisa viver em modo escassez, em pânico de que vai faltar, porque tem um pastor que cuida de você. Quando lê, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", em Filipenses 4:13, não está recebendo motivação barata de coach. Está sendo ancorado na realidade de que sua capacidade não vem de você. Então, você pode parar de se cobrar tanto e começar a depender mais dele. Separe 15 minutos por dia. Não tem 15 minutos? Então você tem um problema maior que ansiedade. Você tem idolatria de agenda. Você está cultuando a pressa. Acorde 15 minutos mais cedo. Leia devagar. Mastigue. Deixe a palavra descer da cabeça para o coração. E algo vai mudar. Não da noite para o dia, porque Deus não trabalha em micro-ondas espiritual. Mas vai mudar. Semana após semana, mês após mês, você vai perceber que aqueles pensamentos que te dominavam estão perdendo força. Aqueles medos que te paralisavam estão diminuindo, porque você está sendo renovado no espírito da sua mente. Está trocando as mentiras que o mundo implantou em você pelas verdades que Deus sempre disse sobre você. A quarta prática é comunidade. Você não foi feito para viver sozinho. A modernidade vendeu a mentira da independência total, do lobo solitário, do self-made man que não precisa de ninguém. Mas até Jesus, sendo Deus encarnado, viveu em comunidade. Tinha 12 ao seu redor. Tinha 3 mais próximos. Tinha um que chamava de amado. Se Jesus precisou de comunidade, quem é você para achar que não precisa? A igreja, não o prédio, mas o corpo vivo de pessoas imperfeitas conectadas por Cristo, é hospital de campanha, não museu de santos. É lugar onde você tira a máscara, admite que está quebrado e encontra outros quebrados que estão sendo curados juntos. Quando a ansiedade ataca às 3 da madrugada, você precisa ter um número para ligar. Alguém que vai atender e orar com você. Alguém que vai te lembrar da verdade quando sua mente estiver gritando mentiras. Procure uma igreja saudável, não aquela que promete prosperidade instantânea, nem aquela que te sufoca com o legalismo, mas aquela que prega Cristo crucificado e ressuscitado, que te aponta para a graça, que te ensina a palavra, que te acolhe com suas feridas e caminha contigo na cura. E seja vulnerável. Não chegue lá fingindo que está tudo bem. Chegue real. Diga, eu estou ansioso, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais sozinho. E vai descobrir que não está sozinho, que metade da igreja também está lutando com ansiedade, também está aprendendo a confiar, também está na jornada. E vai descobrir que há poder no testemunho compartilhado, na oração coletiva, no abraço que diz sem palavras, eu te entendo, eu já passei por isso, você vai vencer isso. A quinta prática, e isso é crucial, não ignore, é buscar ajuda profissional. Deus criou a medicina. Deus deu sabedoria aos psicólogos e psiquiatras. Tomar medicamento para a ansiedade, se prescrito por médico competente, não é falta de fé, é cuidado com o templo que Deus te deu. Fazer terapia não é fraqueza, é sabedoria. Seu cérebro é órgão biológico que pode adoecer assim como fígado ou rim. Ninguém te julga por fazer hemodiálise, então por que julgaria por fazer terapia? Jesus curava de todas as formas, às vezes com palavra, às vezes com toque, às vezes com lama e saliva, às vezes orientando o doente a fazer algo, a ir se mostrar ao sacerdote, a mergulhar no tanque. Deus usa meios. E neste século 21, entre os meios que Deus usa estão psicólogos bem treinados, psiquiatras competentes, medicamentos desenvolvidos após anos de pesquisa.
Não seja tolo achando que precisa escolher entre fé e ciência. Deus é autor de ambas. Não foi Deus quem deu aos cientistas a inteligência que desenvolveu os antidepressivos, os ansiolíticos, as terapias cognitivo-comportamentais? A fé não te isenta de agir com prudência. Então, se você está preso num ciclo de ansiedade severa, crises de pânico, insônia crônica, pensamentos suicidas, procure ajuda profissional. Amanhã mesmo. Ligue para um psicólogo, marque consulta com psiquiatra e vá também para a igreja. Não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. O psicólogo te ajuda a processar traumas, a desenvolver ferramentas cognitivas, a entender padrões. O pastor te aponta para Cristo, te alimenta com a palavra, te ancora na esperança eterna. O psiquiatra regula a química do seu cérebro para que você consiga pensar claro. A comunidade te sustenta com amor prático. É trabalho em equipe. É ataque integral contra inimigo multifacetado. Porque a ansiedade tem raízes biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E você precisa tratá-la em todas essas dimensões. Conheço gente que orou fervorosamente, mas ignorou a terapia e continuou presa. Conheço outros que fizeram anos de análise, mas ignoraram Deus e trocaram uma ansiedade por outra. A integração é o caminho. E aqui chegamos ao clímax desta mensagem, ao ponto para onde tudo converge. A decisão que pode mudar o curso da sua eternidade e da sua sanidade mental. Você precisa de Jesus Cristo. Não como conceito filosófico abstrato, não como figura histórica distante, não como amuleto da sorte nem terapia complementar. Você precisa de Jesus como Salvador, como Senhor, como fundamento da sua existência. Porque o problema da ansiedade não é apenas químico ou psicológico, é existencial e espiritual. Você está ansioso porque está perdido. Está perdido porque está separado de Deus. Está separado de Deus porque está em pecado. E pecado não é só crime violento ou imoralidade sexual. Pecado é autonomia declarada. É você dizendo, eu sou o meu próprio Deus. Faço o que quero. Vivo como bem entendo. Pecado é incredulidade. É rejeitar aquele que te fez e que te ama. Que essa separação entre você e Deus não pode ser consertada com boa conduta, boas intenções, doações para caridade ou frequência religiosa. A brecha é profunda demais. Só um sacrifício perfeito poderia pagar essa dívida infinita. E foi exatamente isso que Jesus fez. Deus Filho se fez homem. Nasceu numa manjedoura, viveu 33 anos em santidade absoluta, nunca pecou, nunca falhou, nunca mereceu castigo. E então foi preso, espancado, zombado, pregado numa cruz. Por quê? Pelos pecados dele? Não, pelos seus, pelos meus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Jesus levou na cruz toda a ansiedade que você carrega, todo medo, toda a culpa, toda a vergonha. Foi esmagado sob o peso do pecado da humanidade inteira. Gritou, está consumado, e entregou o Espírito. Morreu. Foi enterrado. Que no terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, provando que o sacrifício foi aceito, que a dívida foi paga, que o caminho de volta para Deus foi aberto. E agora, ele te oferece não apenas alívio temporário da ansiedade, mas salvação eterna, vida nova, identidade restaurada, paz que transcende circunstâncias. Romanos 10:9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim tão simples. Não é sobre você ser bom o suficiente. É sobre aceitar que Jesus foi bom no seu lugar. Não é sobre você pagar sua dívida. É sobre aceitar que Ele já pagou. Não é sobre você se salvar. É sobre deixar Ele te salvar. E aqui está meu apelo final, para você que chegou até aqui, que leu cada palavra com o coração apertado, com lágrimas talvez escorrendo, com um misto de esperança e medo. Você que está cansado de carregar tudo sozinho,
cansado de acordar com aquele peso no peito, cansado de fingir que está bem quando está desmoronando por dentro. Você que já tentou tudo: meditação secular, exercícios físicos, mudança de emprego, fim de relacionamentos, remédios, terapias, viagens, e a ansiedade continua lá, teimosa, roendo você por dentro. Ouça, você não precisa continuar assim. Existe libertação, existe cura, existe paz verdadeira, mas ela tem um nome: Jesus Cristo. E Ele está batendo na porta do seu coração agora mesmo, neste exato instante. Está esperando você abrir. Não vai arrombar, não vai forçar a entrada, mas está ali, com os braços furados pelos cravos estendidos em sua direção, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28, 29. Você quer esse descanso? Você quer essa paz? Então faça agora, não amanhã, não depois, mas agora uma oração comigo. Não precisa ser bonita, eloquente, teológica, precisa ser sincera. Diga com suas palavras algo assim: Jesus, eu reconheço que tentei viver sem você e falhei. Eu reconheço que sou pecador e preciso de salvação. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu te aceito agora como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa meus pecados, limpa meu coração, entra e fica, toma controle. Eu me rendo a ti. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual agora. Você passou de morte para vida, de perdido para achado, de escravo para filho. Anjos se alegraram no céu. Seu nome foi escrito no livro da vida. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, entrou em você para nunca mais sair, para ser seu consolador, seu guia, sua força. A ansiedade não vai desaparecer magicamente amanhã, mas a raiz dela foi cortada. Porque você agora pertence a Cristo, e nele você tem identidade segura que nenhuma crise pode roubar. Você tem propósito eterno que nenhuma falha pode cancelar. Você tem Pai Celestial que nenhuma circunstância pode separar de você. Romanos 8, 38, 39 garante: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não pare aqui. Não seja cristão solitário. Não tente crescer sozinho. Amanhã mesmo, ou ainda hoje, se possível, procure uma igreja evangélica saudável na sua cidade. Pode ser batista, presbiteriana, pentecostal. Não importa a denominação. Importa que pregue a Bíblia fielmente, que exalte a Cristo, que acolha as pessoas. Entre lá e diga: eu aceitei Jesus e preciso de ajuda para crescer na fé. Peça para ser discipulado. Peça para indicarem um psicólogo cristão se você precisa de terapia. Conecte-se com pessoas que vão caminhar com você, porque o cristianismo não é esporte individual, é esporte coletivo. E se você tentar fazer sozinho, o inimigo vai te derrubar. Mas se você estiver cercado de irmãos e irmãs, sustentado por uma comunidade, alimentado pela palavra, fortalecido por orações, você vai vencer. Não instantaneamente, não sem lutas, não sem dias difíceis, mas você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E com Cristo habitando em você através do Espírito Santo, com ajuda profissional quando necessário, com comunidade te sustentando, com a palavra te renovando, com oração te conectando ao Pai, você pode ir mais longe do que jamais imaginou possível. Pode não apenas sobreviver, pode prosperar. Pode não apenas administrar a ansiedade, pode experimentar a paz que excede o entendimento. Pode não apenas existir, pode viver, verdadeiramente viver, com propósito, com alegria, com esperança.
Porque você não está mais sozinho. Nunca mais estará sozinho. O Emanuel, Deus conosco, está com você, dentro de você, por você. E Ele é fiel. Então levante, sacuda a poeira, enxugue as lágrimas, busque ajuda, procure a igreja, mergulhe na palavra e comece a caminhar na liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Sua jornada de cura começa agora, e ela terminará um dia, quando você vir face a face aquele que te amou primeiro e deu a si mesmo por você. Até lá, respire, confie, descanse, porque você não está sozinho, e com Ele você pode todas as coisas, todas. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.